Você sabe como faz o cálculo da pena de uma pessoa que é condenada pelo crime de homicídio? Não? Então pega lápis e papel, porque eu vou falar detalhe por detalhe agora. No nosso caso de hoje, eu vou tentar pegar o caso mais complexo, porque se você souber fazer o cálculo do que eu vou falar hoje, você sabe fazer do cálculo mais simples. Eu tenho um vídeo aqui no canal já explicando passo a passo de como é feito a dosimetria da pena. Se você não viu, assista lá para entender como é que é feito o passo a passo, para você entender o que eu vou falar hoje. No caso de hoje, eu vou pegar um crime muito bárbaro, algo bem cabeludo. Vamos lá. Vamos supor que um pai, ele resolva cometer um crime de homicídio contra seu filho usando uma .50, uma arma de alto calibre, e ele sabendo que o filho dele viu ele praticando outro crime, não sei, um roubo, um furto, um crime que envolva violência física, e para que o filho dele não entregue ele para a sua mãe, lhe dedurar, o que ele faz? Ele resolve matar o seu filho, que tem 10 anos de idade, com um tiro a queima-roupa. Olha só que crime bárbaro. Vamos agora para o cálculo dessa pena. O crime que esse rapaz praticou, já vou dizendo logo, foi um crime hediondo, um crime de homicídio contra menores de 14 anos. De acordo com o nosso Código Penal, quem pratica um crime de homicídio contra menor de 14 anos, que agora é um crime hediondo, a pena será de 12 até 30 anos. 12 a 30 anos. É o primeiro passo que você tem que analisar. Esse crime foi homicídio qualificado contra menor de 14 anos, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Eu já tenho a pena base. Pelo menos o começo, né, da pena base. O juiz, para calcular entre 12 e 30, qual vai ser a pena que eu vou dar na primeira fase da pena? Ele vai analisar as circunstâncias que levaram a pessoa, que levou aquele agente a praticar o crime, o comportamento da vítima, a conduta do agente, os antecedentes, os motivos, dentre outras circunstâncias ele vai analisar, certo? A personalidade do agente, a conduta social. Digamos que nem 12 e nem 30 o juiz resolva aplicar uma pena por esse homicídio, uma pena base de 18 anos. 18 anos. Acabou por aí? Não. A pena de 18 anos, ele vai ter que analisar outras coisas também. Esse homicídio qualificado contra menor de 14 anos, no exemplo que eu dei, ele praticou para ocultar outro crime. De acordo com o Código Penal, a pessoa que comete um crime tentando ocultar outro crime, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, quando a pessoa tenta ocultar outro crime, garantir a execução desse crime, assegurar a execução do crime, o crime é qualificado. Só que como eu já falei que já é qualificado porque foi contra menor de 14 anos, essa qualificadora ela vai para uma agravante. Então, essa qualificadora de ocultação de outro crime vira uma agravante. E, de acordo com a doutrina e jurisprudência, essa agravante tem que ser aumentada de 1/6. Ou seja, a pena que eu dei aqui de 18 anos, que o juiz estava dando, ele vai aumentar de 1/6. 1/6 de 18 anos é quanto? São 3 anos. 18 dividido por 3, melhor por 6, dá 3 anos. Então, a pena de 18 anos, mais 1/6, vai para 21 anos. Outra coisa, de acordo com o nosso Código Penal, se a pessoa praticar um crime utilizando de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ou seja, uma .50 é uma arma de uso restrito, esse crime também será qualificado. Como eu já falei que já tem a qualificadora, é mais uma agravante. Então, quanto é 1/6 de 18? Sempre eu pego a pena base, 18. 18 mais 1/6 vai para 21. Só que como eu já tinha aumentado para 21, eu vou aumentar 3 anos dos 21. Agora foram para 24. Por quê? Pena base mais 1/6. 1/6 de 18 são 3 anos. Então é 18 mais 21, mais 3 anos de novo, 24. Pronto, eu já tenho agora a minha pena base. Pena de 24 anos. Pena base, pena base. Para piorar mais um pouco, tem uma lei que saiu do forno agora. Se você pegar essa lei agora, ó, a lei, ó,
Você vai se queimar. Saiu do forno agora. Tem pouquíssimo tempo. É uma lei chamada Henri Borel. E nessa lei diz o seguinte: o homicídio praticado contra menor de 14 anos, se for cometido pelo ascendente, ou seja, pai, mãe, madrasta, padrasto, tio, contra autoridade, cometido pela autoridade que tem a guarda dessa criança, certo? Irmão, tutor, o tutor. Todas essas pessoas que praticarem esse crime de homicídio contra menor de 14 anos terão a sua pena aumentada de 2/3. Veja só, o crime que eu falei aqui já estava com a pena base em quanto? Em 24 anos. Quanto é 2/3 de 24? 2/3 de 24 é 24 dividido por 3, que dá 8 vezes 2, 16. Então, essa pena de 24 anos ainda terá que ser aumentada de 2/3. 2/3, 24 mais 16 é igual a 40 anos. Certo? Então, a pessoa que, um ascendente, ou seja, um pai, uma mãe, uma madrasta, um padrasto, o irmão, o tio, que pratica um crime de homicídio, nesse caso, com essa arma de fogo, contra esse menor de 14 anos, terá a sua pena final de 40 anos de reclusão. Mais uma pergunta. Você vai me falar, mas por que essa pena de 40 anos tão alta assim? Antigamente não tinha isso. Eu estou falando que não acabei de falar que essa lei foi criada agora, tem pouco tempo, juntamente com o pacote anticrime, juntando tudo isso, faz com que fizeram com que as penas aumentassem muito. Então, não tinha pena tão alta assim, não existia. Agora tem. Então veja que essa pena terá que ser cumprida. Ah, no regime fechado? Com certeza, não tenha dúvida. Para a pessoa progredir, vai ser muito difícil progredir, porque crimes desse jeito, a pessoa para progredir para um semiaberto, crimes que envolvam violência, certo? Arma de fogo, em que envolva vida, a progressão tem como? Tem. Agora tem que ser bastante tempo cumprido para a pessoa sair do regime fechado para o semiaberto. Entenderam o cálculo? Se não entendeu, volta o vídeo, coloca perguntas nos comentários, que assim que eu puder eu respondo. Eu peguei esse caso bem complexo, que não é raro de acontecer, acontece bastante, infelizmente, né? Um caso muito semelhante a esse foi da família Nardoni, mas eu só queria que vocês entendessem como é feito o cálculo de um homicídio qualificado. Esse é um cálculo aproximado, tá? Não quer dizer que todo mundo vai ser condenado por esse crime a 40 anos, não. Pode ser a menos, 35, 30, vai depender se a pessoa é primária, se é reincidente, dentre outros requisitos. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje e até mais.